Aqui é o tio Billy. Por que Billy? Porque eu sou bilionário. E eu vou começar esse vídeo com uma frase que pode incomodar muita gente, mas que precisa ser dita com clareza. Tem muita gente investindo em fundos imobiliários achando que está construindo riqueza, quando na verdade está só construindo uma sensação de segurança que não se sustenta no longo prazo. Antes de você se irritar, fechar o vídeo ou achar que eu estou exagerando, respira e fica comigo até o final. Porque isso aqui não é ataque a produto financeiro. É um alerta sobre mentalidade, expectativa e estratégia. E se você já investe em FIIs, esse vídeo pode ser um divisor de águas na forma como você enxerga seu próprio dinheiro. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Você já sentiu aquela sensação boa de ver os rendimentos mensais pingando na conta e pensou, é isso, agora estou no caminho certo da liberdade financeira? Se já sentiu isso, comenta aqui embaixo. Eu já pensei assim. Quero ver quantas pessoas estão vivendo exatamente essa fase. O problema não é o fundo imobiliário em si. O problema é o papel que ele está ocupando na sua vida financeira. Porque para muita gente, FII virou sinônimo de estratégia completa. A pessoa trabalha, junta um dinheiro, compra cotas, recebe rendimentos e acredita que isso sozinho vai levá-la para a independência financeira. E é aí que começa o erro silencioso. Fundos imobiliários são, na maioria das vezes, ativos de renda. Eles foram desenhados para gerar fluxo, não para multiplicar patrimônio de forma agressiva. Isso significa que, na melhor das hipóteses, eles vão te dar estabilidade e previsibilidade. Mas estabilidade não é o mesmo que crescimento exponencial. Enquanto você se sente confortável recebendo aquele rendimento mensal, o tempo está passando. E o seu patrimônio pode estar crescendo em um ritmo muito mais lento do que você imagina. Lento a ponto de você chegar lá na frente, depois de anos, e perceber que acumulou muito menos do que poderia se tivesse usado outra estratégia como base principal. E aqui entra uma pergunta importante. Você quer renda agora ou quer liberdade grande no futuro? Porque dependendo da sua resposta, sua carteira deveria ser completamente diferente. Muita gente jovem, com pouco patrimônio, está concentrando grande parte do dinheiro em FIIs porque gosta da sensação do dividendo. É psicológico. Ver dinheiro pingando todo mês dá prazer, dá sensação de progresso. Mas essa sensação pode ser uma armadilha. É como alguém que está acima do peso e decide caminhar 10 minutos por dia, se sente saudável e acha que isso resolve tudo. Ajuda? Sim. É suficiente para transformar o corpo? Quase nunca. FIIs podem ser a caminhada de 10 minutos da sua vida financeira. Confortável, constante, mas insuficiente para te levar onde você diz que quer chegar. Agora para um segundo e pensa. Se você dobrasse seu patrimônio nos próximos 5 anos, sua vida mudaria mais do que recebendo pequenos rendimentos mensais hoje, certo? Então por que tanta gente está priorizando o fluxo pequeno agora, em vez de crescimento maior no longo prazo? Porque é confortável, porque parece seguro, porque todo mundo fala bem, porque é mais fácil do que estudar empresas, negócios, crescimento, risco calculado. Só que o mercado não recompensa conforto. Ele recompensa estratégia alinhada com o objetivo. Se o seu objetivo é viver de renda com 60 anos, FIIs podem fazer sentido como parte do plano. Mas se você quer construir riqueza relevante, sair da média, acelerar patrimônio, você precisa entender que renda passiva baixa demais no começo pode atrasar sua evolução. E presta atenção nisso aqui. Quando você recebe rendimento de FII, você está recebendo parte do lucro gerado por um imóvel que você não controla. Você não decide a gestão, não decide a alavancagem, não decide as aquisições. Você é um cotista, não um dono com poder real. Isso limita seu potencial de multiplicação. Enquanto isso, quem constrói riqueza grande geralmente faz isso assumindo mais risco calculado no início, focando em crescimento, reinvestindo pesado, construindo negócios, comprando ativos com potencial de valorização mais forte. Não é sobre demonizar FIIs, é sobre não colocá-los num pedestal que eles não foram feitos para ocupar. Agora eu quero que você me responda nos comentários com sinceridade. Hoje, os fundos imobiliários são a maior parte da sua carteira ou apenas uma parte pequena? Escreve maior parte ou parte pequena. Isso vai me mostrar exatamente como vocês estão posicionados. Porque se FIIs são a base principal da sua estratégia de construção de riqueza, você precisa pelo menos questionar se isso está alinhado com o tamanho dos seus sonhos.
Tem gente que quer ser milionário, mas monta carteira de aposentado conservador aos 25 anos. A conta não fecha. Outro ponto que quase ninguém fala. Muitos investidores de FIIs não reinvestem os rendimentos de forma consistente. Eles gastam. Tratam o dividendo como aumento de renda, não como combustível de crescimento. Isso desacelera ainda mais a formação de patrimônio. É o famoso viver de renda antes da hora. Você começa a usar o fruto antes de ter uma árvore grande o suficiente. E o mercado não perdoa essa inversão de lógica. Enquanto você se sente satisfeito com pequenas entradas mensais, a inflação corrói poder de compra, o mercado se move, oportunidades passam e seu patrimônio cresce devagar demais para acompanhar seus próprios objetivos. E aí, anos depois, vem a frustração. Eu invisto há tanto tempo e ainda não cheguei onde queria. Não é falta de disciplina. Muitas vezes é falta de estratégia adequada para a fase da vida. FIIs podem ser uma excelente ferramenta quando usados no momento certo, com o peso certo e dentro de um plano maior. Mas quando viram a estrela principal de quem está na fase de acumulação agressiva, eles podem sim estar atrasando sua evolução financeira sem que você perceba. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Não dói. Não parece erro. Parece até maturidade financeira. E é por isso que tanta gente cai nessa armadilha sem nunca questionar. Se até aqui você já começou a repensar sua carteira, comenta faz sentido aqui embaixo. Quero saber quem está tendo esse estalo agora. E é aqui que a conversa começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando você olha para quem realmente construiu fortunas gigantes no Brasil, você percebe um padrão que quase ninguém comenta. Você não vê multimilionários e bilionários construindo patrimônio relevante, focando em fundos imobiliários como base principal da estratégia. Você vê essas pessoas concentradas em negócios, participação em empresas, controle, crescimento, influência real sobre os ativos. Pensa nos grandes nomes do mercado brasileiro. Luiz Barsi, Lírio Parisotto, Juca Abdala, Luiz Alves Paes de Barros, André Esteves, famílias como os Setúbal. Você pode concordar ou discordar das escolhas específicas deles, mas existe um ponto em comum. Eles sempre estiveram muito mais próximos de empresas, controle, decisões estratégicas e crescimento de longo prazo do que de renda passiva pulverizada em imóveis via mercado secundário. E isso não é coincidência. Essas pessoas entendem algo fundamental. Riqueza muito grande vem de crescimento, não de distribuição. Fundos imobiliários, na maioria das vezes, são estruturados para distribuir resultado. Empresas em crescimento, participações relevantes e negócios bem escolhidos são estruturados para reinvestir, expandir e multiplicar valor ao longo do tempo. Percebe a diferença de mentalidade? Um modelo prioriza pagar o investidor todo mês. O outro prioriza fazer o bolo ficar muito maior antes de dividir. E quando você ainda está na fase de construir patrimônio, crescer o bolo costuma ser muito mais poderoso do que já começar a cortar fatias pequenas. Agora presta atenção, porque isso é importante. Não significa que FIIs são ruins ou que ninguém rico tem nenhum. Significa que eles raramente são o motor principal da construção de grandes fortunas. Eles podem aparecer como complemento, como fonte de renda, como diversificação, mas não como base da fase de crescimento agressivo. E aí eu te faço uma pergunta direta que pode doer um pouco. Sua carteira hoje parece mais com a de alguém que quer viver de renda tranquila? Ou com a de alguém que quer construir um patrimônio grande de verdade? Se essa pergunta te pegou, comenta aqui, tô pensando nisso. Esse tipo de reflexão já te coloca à frente da maioria que investe no automático sem nunca parar para questionar. Porque o investidor comum muitas vezes monta a carteira olhando para o que é confortável, não para o que é necessário para chegar onde ele diz que quer chegar. Fundos imobiliários são fáceis de entender, fáceis de comprar, fáceis de acompanhar. Pagam rendimentos mensais, dão sensação de estabilidade, parecem imóveis sem dor de cabeça. É sedutor. Mas sedução não é estratégia. Enquanto isso, investir em empresas, estudar negócios, aceitar volatilidade de curto prazo em troca de crescimento de longo prazo, isso dá medo. Exige estudo, exige convicção, exige aguentar períodos ruins sem entrar em pânico. E é justamente por isso que menos gente faz. Agora conecta isso com o que você quer para a sua vida. Você quer resultado acima da média, vivendo como a maioria investe? Ou está disposto a pensar diferente para ter resultados diferentes?
Os grandes construtores de riqueza entendem que o início da jornada pede foco em crescimento. Eles aceitam oscilações, aceitam risco calculado, aceitam abrir mão de renda imediata para multiplicar capital no futuro. Já o investidor que concentra demais em renda passiva cedo demais muitas vezes está, sem perceber, trocando potencial de crescimento por sensação de segurança. E essa troca pode custar décadas. Imagina duas pessoas começando do mesmo ponto. Uma foca em ativos que crescem mais, reinveste tudo, aguenta volatilidade, pensa em multiplicação. A outra foca em renda mensal, consome parte dela, cresce mais devagar, mas se sente segura. Depois de 15 ou 20 anos, a diferença de patrimônio pode ser absurda. E o mais irônico é que lá na frente, quem focou primeiro em crescimento pode comprar quantos ativos de renda quiser. Já quem focou só em renda pequena no começo pode nunca ter massa crítica suficiente para dar um salto maior. É uma questão de fase. Renda é maravilhosa quando você já tem patrimônio grande. Antes disso, crescimento costuma ser mais poderoso. E aqui entra outro ponto que quase ninguém te fala. Renda passiva pequena demais pode acomodar sua ambição. Você começa a ganhar alguns rendimentos por mês e, sem perceber, baixa o padrão dos seus sonhos. Ajusta sua meta para algo que caiba naquele fluxo, em vez de ajustar sua estratégia para algo que te leve a um nível muito mais alto. E eu quero que você seja muito honesto agora. Seus investimentos hoje estão te deixando mais ambicioso ou mais acomodado? Escreve mais ambicioso ou mais acomodado. Essa resposta diz muito sobre o caminho que você está trilhando. Os grandes nomes do mercado que eu citei não ficaram grandes pensando em como extrair pequenos fluxos mensais de patrimônio pequeno. Eles pensaram em como participar de algo que pudesse crescer muito. Empresas, bancos, indústrias, negócios escaláveis, estruturas onde o valor pode se multiplicar várias vezes ao longo dos anos. Eles estavam posicionados para capturar crescimento, não apenas distribuição. E isso volta ao ponto central do vídeo. Fundos imobiliários podem estar te deixando pobre sem você perceber, não porque eles tiram seu dinheiro, mas porque podem estar limitando o tamanho dos seus sonhos e a velocidade do seu crescimento. Eles podem te dar a ilusão de que você já está fazendo o suficiente, quando na verdade você ainda está jogando um jogo pequeno demais para o que diz querer conquistar. O problema não é o ativo, é o papel que ele ocupa na sua estratégia. Se fiéis a uma parte equilibrada de uma carteira focada também em crescimento, negócios, ações de empresas fortes, construção de renda ativa e evolução profissional. Ótimo, eles estão cumprindo um papel. Mas se eles são o centro da sua esperança de enriquecer, talvez você precise rever o plano. Porque enriquecer de verdade quase sempre envolve assumir algum nível de desconforto, estudar mais, entender negócios, aguentar volatilidade e pensar em décadas, não em meses. E se você chegou até aqui no vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive falando de fundos imobiliários como se fossem a solução final da vida financeira. Não para criticar, mas para ampliar a visão. Às vezes a pessoa só nunca ouviu esse outro lado. No fim das contas, o que vai definir seu futuro financeiro não é um produto específico. É a clareza da sua estratégia e a coragem de alinhar seus investimentos com o tamanho real dos seus objetivos. E agora vem a parte que realmente muda o jogo, porque até aqui a gente falou de ativos, de estratégia, de fase da vida. Mas existe um nível mais profundo nessa discussão que quase ninguém toca. O impacto que o tipo de investimento tem na sua mentalidade de crescimento. Os ativos que você escolhe moldam a forma como você pensa sobre dinheiro. Se você passa anos focado apenas em renda passiva previsível, sua mente começa a priorizar estabilidade acima de expansão. Você passa a valorizar não perder mais do que crescer. E isso, aos poucos, pode diminuir sua disposição de correr riscos inteligentes que são necessários para sair da média. Agora pensa comigo. Qual perfil constrói fortunas realmente grandes? É o perfil que busca proteção máxima desde o início, ou o que busca crescimento forte enquanto ainda tem tempo, energia e margem para errar? Multimilionários e bilionários geralmente passaram por fases da vida em que priorizaram crescimento agressivo. Construíram empresas, assumiram posições relevantes e investiram pesado em algo que podia multiplicar várias vezes. Só depois, quando já tinham patrimônio grande, é que a renda passiva e a preservação de capital ganharam mais peso. O problema é que muita gente quer começar pela fase final.
quer estabilidade antes de ter volume, quer renda antes de ter patrimônio, quer segurança antes de ter construído força financeira. E aí a estratégia fica invertida. É como alguém que quer viver dos juros antes de ter o capital. A matemática simplesmente não fecha. Agora eu quero que você reflita e me responda nos comentários. Você hoje investe mais pensando em não perder ou pensando em crescer? Escreve não perder ou crescer. Essa resposta mostra muito mais sobre seu futuro do que você imagina. Porque quando você coloca dinheiro em algo que cresce pouco, você precisa colocar muito dinheiro para chegar longe. Quando você coloca em algo que pode crescer mais, você precisa de menos tempo para acelerar seu patrimônio, desde que faça isso com estudo e consciência. E aqui entra outro ponto crítico sobre fundos imobiliários: a ilusão da diversificação automática. Muita gente acha que porque tem vários FIIs diferentes, está super diversificada. Mas na prática, muitas vezes está concentrada no mesmo tipo de risco: mercado imobiliário, renda de aluguéis, dinâmica de vacância, juros impactando valuation. Você pode ter 10 fundos e ainda assim estar exposto basicamente ao mesmo motor econômico. Enquanto isso, investir em empresas de setores diferentes, negócios com modelos distintos, fontes de receita variadas, pode trazer uma diversificação muito mais real em termos de geração de valor. Não é sobre trocar tudo. É sobre entender o que você está fazendo. Agora me conta, você já parou para analisar de onde realmente vem o dinheiro que paga seus rendimentos de FIIs? Escreve já analisei ou nunca parei para pensar? Porque muita gente investe só olhando o dividendo, sem entender a engrenagem por trás. E quando você não entende a engrenagem, você também não entende os limites de crescimento dela. Imóveis alugados geram renda, mas raramente explodem de valor como empresas que conseguem escalar receita sem aumentar custos na mesma proporção. Um galpão alugado tem teto de crescimento. Uma empresa bem posicionada pode multiplicar faturamento muitas vezes sem precisar multiplicar estrutura no mesmo ritmo. É por isso que negócios escaláveis são a base de tantas grandes fortunas. E aqui vem uma verdade que pode incomodar. Focar demais em FIIs cedo demais pode estar te afastando do aprendizado que realmente muda sua vida financeira. Quando você estuda empresas, você aprende sobre vantagem competitiva, gestão, margem, crescimento e inovação. Você começa a pensar como dono, não apenas como recebedor de renda. Isso expande sua visão. E visão expandida gera decisões maiores. Já quando você fica restrito só a analisar relatórios de imóveis, vacância e rendimentos, seu universo de pensamento pode ficar limitado ao fluxo, não à expansão. E eu quero te fazer uma pergunta bem direta agora. Seus investimentos hoje estão te forçando a aprender mais sobre o mundo dos negócios ou estão te mantendo numa zona confortável de renda previsível? Escreve aprendendo mais ou zona confortável. Isso é um termômetro poderoso. Porque, no fim das contas, enriquecer de verdade não é só escolher ativos. É se tornar uma pessoa capaz de entender e navegar estruturas que criam muito valor. Os grandes nomes que eu citei antes não chegaram onde chegaram apenas escolhendo ativos bons. Eles entenderam negócios, setores, ciclos econômicos, estruturas de poder dentro das empresas. Eles pensavam grande porque se colocaram em ambientes que exigiam pensamento grande. E talvez a pergunta que você precisa se fazer não seja: FII é bom ou ruim? Mas sim, meus investimentos estão me empurrando para pensar maior ou estão me mantendo pequeno e confortável? Porque o perigo não é perder dinheiro com FIIs. O perigo é passar 10, 15, 20 anos investindo de forma excessivamente conservadora para a fase da vida em que você está, e lá na frente perceber que seu patrimônio ficou muito aquém do seu potencial. E isso dói mais do que qualquer oscilação de curto prazo. Se você está começando agora, tem tempo pela frente e quer construir algo realmente grande, talvez os fundos imobiliários devam ser um complemento, não a espinha dorsal da sua estratégia. Eles podem ser a parte que traz estabilidade depois que o crescimento já aconteceu, mas dificilmente serão o motor que vai te tirar da média. E não sou eu que digo isso por opinião isolada. Basta observar como as grandes fortunas foram construídas ao longo da história. Participação em negócios, controle, crescimento, reinvestimento pesado, visão de longo prazo. Agora eu quero que você faça o seguinte: pega seu objetivo financeiro final e compara com o ritmo de crescimento que sua carteira atual pode te entregar. Se houver um abismo entre os dois,
Talvez o problema não seja sua disciplina, mas a estratégia que você está usando. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar isso com mais clareza, já deixa um comentário dizendo "abriu minha mente". Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também podem estar presas nessa armadilha silenciosa sem perceber. Porque questionar não é atacar. Questionar é evoluir. Fundos imobiliários podem continuar existindo na sua carteira. Mas depois desse vídeo, a ideia é que eles passem a ocupar o lugar certo. Nem vilões, nem salvadores, apenas ferramentas dentro de um plano muito maior de construção de riqueza de verdade. E quando você começa a enxergar seus investimentos dessa forma, uma mudança silenciosa acontece dentro da sua cabeça. Você para de perguntar qual ativo paga mais hoje e passa a perguntar qual estratégia constrói mais amanhã. Essa troca de pergunta muda completamente seu destino financeiro, porque o investidor comum pergunta quanto rende por mês. O construtor de riqueza pergunta quanto isso pode crescer em 10 anos. Um pensa em fluxo imediato. O outro pensa em multiplicação de capital. E deixa eu te falar uma coisa importante. Multiplicação de capital é o que cria liberdade grande. Renda pequena e constante pode ajudar no conforto, mas raramente cria salto de vida. Agora presta atenção nessa imagem mental. Imagina duas árvores. A primeira é uma árvore pequena que já dá alguns frutos todo mês. Você fica feliz, colhe, come, se sente produtivo. Mas ela cresce devagar, quase não aumenta de tamanho. A segunda é uma árvore que no começo quase não dá frutos. Mas você rega, cuida, protege, deixa crescer. Durante um tempo parece que não está acontecendo nada. Só que depois de alguns anos ela fica enorme e começa a produzir muito mais do que você conseguiria consumir. FIIs, para quem está na fase de construção, muitas vezes são a primeira árvore. Confortáveis, previsíveis, mas com crescimento limitado. Ativos de crescimento, negócios, participação em empresas, desenvolvimento profissional e empreendedorial costumam ser a segunda árvore. Demoram mais para dar retorno visível, mas quando crescem, mudam o jogo. E aqui vai uma pergunta que pode doer um pouco, mas é necessária. Você está investindo para se sentir bem agora ou para ser muito livre no futuro? Comenta aqui agora ou futuro. Essa resposta revela se você está jogando um jogo emocional ou estratégico. Porque o mercado é cheio de soluções que aliviam a ansiedade de curto prazo, mas poucas que realmente constroem riqueza de longo prazo. Fundos imobiliários, do jeito que muita gente usa, funcionam quase como um calmante financeiro. Pingou rendimento, sensação de que está tudo sob controle. Só que enquanto você se acalma, talvez esteja deixando passar a fase mais poderosa da sua vida para crescer patrimônio de forma agressiva e inteligente. E não é que você não deva ter renda passiva. É que renda passiva faz muito mais sentido quando você já tem patrimônio grande. Quando você ainda está formando base, crescimento costuma ser prioridade maior. Agora, pensa nos nomes que eu citei antes. Você acha que essas pessoas chegaram onde chegaram porque focaram desde cedo em extrair renda pequena de patrimônio pequeno? Ou porque se posicionaram em ativos que podiam crescer muito, reinvestiram pesado e pensaram em escala? Grandes fortunas são construídas com concentração em boas oportunidades de crescimento. Renda vem depois, como consequência do tamanho que o patrimônio alcança. E tem outro ponto que pouca gente fala. O tipo de ativo que você escolhe também define o tipo de conversa que você começa a ter. Quando você investe só em renda passiva, sua conversa gira em torno de rendimento, dividend yield, fluxo mensal. Quando você investe em negócios e crescimento, sua conversa passa a girar em torno de vantagem competitiva, expansão, gestão, estratégia, mercado, inovação. Percebe a diferença de universo mental? E riqueza grande nasce de universo mental grande. Agora me conta. Seus investimentos hoje estão te fazendo estudar negócios, setores, economia real? Ou só olhar para o rendimento mensal? Escreve negócios ou rendimento. Isso mostra onde sua mente está sendo treinada. Porque no fim das contas, você não constrói fortuna apenas com dinheiro. Você constrói com mentalidade capaz de entender estruturas que geram muito valor. E se seus investimentos estão te mantendo num modo passivo demais, talvez você esteja subestimando seu próprio potencial de aprender e crescer. Outra coisa que você precisa entender é que renda passiva, pequena demais, pode te dar uma falsa sensação de independência. Você começa a pensar, já tenho uma renda extra, estou bem. E isso pode diminuir sua fome de crescer profissionalmente, empreender, assumir novos desafios.
Só que essa acomodação custa caro no longo prazo. O mundo recompensa quem continua expandindo capacidade de gerar valor. Quem, para cedo demais de crescer, mesmo que esteja confortável, muitas vezes fica preso num nível que não corresponde ao que poderia ter alcançado. E é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Não é sobre o produto. É sobre o efeito que o produto está tendo na sua ambição e na sua estratégia. Se FIIs são um pedaço pequeno de uma estratégia ousada, ótimo. Mas se eles viraram a desculpa perfeita para você não estudar empresas, não buscar crescimento, não correr riscos inteligentes, aí sim eles podem estar te deixando mais pobre do que você poderia ser. Pobre não no sentido de passar necessidade. Pobre no sentido de ficar muito abaixo do seu potencial máximo. E isso é a pior forma de pobreza, a que você nem percebe que está vivendo. Agora eu quero que você faça um exercício mental. Imagina você daqui a 15 anos. Você olha para trás e vê duas possibilidades. Numa, você teve rendimentos constantes, se sentiu seguro, mas seu patrimônio cresceu devagar. Na outra, você passou por mais oscilações, estudou mais, assumiu riscos calculados e construiu algo muito maior. Qual versão de você mesmo você acha que ficaria mais orgulhosa das decisões de hoje? Comenta orgulho se você quer construir algo que te dê orgulho lá na frente. Esse tipo de compromisso público com sua própria evolução muda a forma como você decide. Porque investir é menos sobre números e mais sobre identidade, sobre quem você está se tornando enquanto constrói patrimônio. Se você se vê como alguém que quer sair da média, você precisa tomar decisões que pessoas médias não tomam. E isso inclui questionar o que todo mundo trata como verdade absoluta. Fundos imobiliários não são vilões, mas também não são heróis da construção de grandes fortunas. São ferramentas. E ferramenta certa na fase errada pode atrasar mais do que ajudar. A grande virada é você sair do modo automático e começar a perguntar: isso aqui está alinhado com o tamanho do jogo que eu quero jogar? Se a resposta for não, você não precisa virar a mesa de um dia para o outro, mas precisa começar a ajustar a rota. Estudar mais, entender outros tipos de ativos, pensar em crescimento, em negócios, em geração de valor em escala. Porque, no final das contas, quem constrói riqueza de verdade não está apenas investindo, está evoluindo mentalmente junto com o patrimônio. E se você chegou até aqui, já está fazendo algo que a maioria não faz. Questionar o caminho antes que seja tarde demais para corrigir. Isso por si só já te coloca num grupo diferente. E é exatamente esse grupo diferente que eu quero que você faça parte a partir de agora. Porque o maior erro financeiro que alguém pode cometer não é escolher um ativo ruim, é passar anos demais no automático, sem perceber que a estratégia não está alinhada com o tamanho dos próprios sonhos. Fundos imobiliários podem continuar existindo. Eles podem fazer parte do seu patrimônio, trazer previsibilidade, gerar renda no futuro. O problema nunca foi a ferramenta. O problema é quando a ferramenta vira muleta. Muleta de conforto, muleta de falsa sensação de progresso, muleta para não enfrentar o desconforto de aprender algo maior. E construir riqueza de verdade exige desconforto. Exige você olhar para sua carteira e admitir que talvez ela esteja mais alinhada com alguém que quer estabilidade do que com alguém que quer crescimento fora da curva. Exige você estudar empresas, entender negócios, aceitar a volatilidade de curto prazo em troca de potencial de longo prazo. Exige você crescer junto com seus investimentos. Porque o dinheiro que multiplica não é só o que está aplicado, é o que está dentro da sua cabeça. Se você só aprende a analisar rendimento mensal, sua visão financeira vai ser do tamanho de um extrato. Se você aprende a analisar negócios, setores, ciclos econômicos, sua visão começa a ser do tamanho do mercado. E quem pensa grande, constrói grande. Agora para e pensa no seguinte: o que é mais perigoso para sua vida financeira? Oscilar no curto prazo enquanto busca crescimento ou passar 20 anos confortável demais e descobrir que construiu muito menos do que poderia? A dor da volatilidade é temporária. A dor do arrependimento é permanente. E o arrependimento mais comum no mundo dos investimentos não é eu arrisquei demais. Eu fui conservador demais quando ainda tinha tempo para crescer. Você não precisa abandonar tudo o que faz hoje, mas precisa, no mínimo, começar a questionar se sua carteira está desenhada para proteger o que você já tem ou para construir o que você ainda quer conquistar. Se você ainda está na fase de acumulação, com muitos anos pela frente,
Talvez seja a hora de dar mais espaço para ativos de crescimento, para aprendizado mais profundo, para estratégias que podem te levar além do que a maioria considera normal. E deixa eu te falar uma coisa que pouca gente admite. Muitas pessoas usam renda passiva pequena como justificativa para não aumentar a renda ativa, não buscar novas fontes de crescimento, não evoluir profissionalmente. É como se aquele dinheirinho mensal fosse um calmante que reduz a vontade de correr atrás de algo maior. Mas o jogo da riqueza é feito de camadas. Renda ativa forte, investimentos de crescimento, reinvestimento constante, construção de ativos que podem escalar. Renda passiva vem depois, como consequência do tamanho da máquina que você construiu. Quando você inverte isso, o processo fica lento demais. E se esse vídeo te fez questionar algo que você nunca tinha parado para pensar, já valeu a pena. Agora eu quero que você faça o seguinte: olha para sua carteira depois que esse vídeo acabar e se pergunta com honestidade brutal: isso aqui está desenhado para me deixar confortável? Ou para me deixar realmente rico lá na frente? Se a resposta for desconfortável, ótimo. Desconforto é sinal de crescimento. E se você conhece alguém que está totalmente convencido de que fundos imobiliários são a solução final da vida financeira, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para atacar, mas para ampliar a visão. Às vezes o que falta não é disciplina, é perspectiva. Se inscreve no canal e curte o vídeo, porque aqui a gente não está atrás de aplauso fácil. A gente está atrás de clareza. Clareza sobre o que realmente constrói patrimônio grande e sobre os erros silenciosos que mantêm pessoas inteligentes presas na média. E lembra, não é sobre odiar FIIs. É sobre não deixar nenhum ativo, por mais popular que seja, limitar o tamanho da sua ambição.